Bom, pessoal, deixa eu comentar mais um pouco dessa confusão aí do Xandão, do Bananinha e do Bolsonaro. Como vocês viram, né, o PGR pediu que a Polícia Federal abrisse inquérito para investigar o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, porque ele fica conspirando contra o Brasil e está tentando fazer uma coerção. Ele quer coagir os ministros do Supremo para salvar o pai dele. Isso chama-se obstrução de justiça, tá? Eu já falei em outros vídeos. Agora, o Xandão também determinou, pessoal, que o Supremo ouvisse o próprio Bolsonaro. Eles não queriam ouvir o depoimento dele. E isso tem várias camadas que ninguém percebeu sobre isso daí, tá? Primeiro, os bolsonaristas estão lá dando chilique, que um juiz não pode fazer isso, que não sei o que. Pode sim, pessoal. Pode, porque o Xandão já é um relator de casos que envolve essa conspiração de golpe do Bolsonaro. E isso aí pode ter uma ligação com uma continuidade do golpe. A partir do momento que eles querem que nações estrangeiras intervenham no Brasil, isso também pode configurar golpe de Estado, tá? Porque o objetivo deles seria, de alguma forma, obstruir a justiça e tentar salvar um prisioneiro e, quem sabe, derrubar um governo. Então, tem a ver sim, tá? Segundo ponto, não é comum um ministro mandar alguém ser ouvido pelo Supremo. Na verdade, ele deveria ser ouvido pela Polícia Federal. Seria o certo. Então, a partir do momento que o Xandão manda ele ser ouvido pelo Supremo Tribunal Federal, é porque tem uma grande chance dele poder ser preso, o Bolsonaro. O Xandão alega que o Bolsonaro disse que ele é o financiador do Bananinha nos Estados Unidos. Realmente ele falou isso no podcast. Ele falou que os 17 milhões que ele ganhou, já gastou mais da metade com advogado e ajudando a manter o filho dele nos Estados Unidos. Então, se o filho dele está lá conspirando contra o Brasil e tentando obstruir a justiça, o trabalho de investigação e condenação do Bolsonaro, e o Bolsonaro está financiando isso, o Bolsonaro também é responsável. É o mesmo que, por exemplo, imagina que seu filho, sei lá, seu filho vende droga, seu filho vende droga, e é você que dá o dinheiro para seu filho comprar droga para revender. Então você também é responsável. Você está sendo conivente com o crime do seu filho. Você está sendo quase um corréu. Então é isso que o Xandão entende. Pô, se o cara está mantendo o filho dele lá com o dinheiro que ele ganhou aqui para o filho dele conspirar contra o Brasil, então ele também faz parte disso. Ele tá incorrendo no mesmo crime, tá bom? Outra coisa que talvez o Xandão nem tenha observado, mas a gente sabe que sim, o Bolsonaro falou mais de uma vez que mandava informações para o Donald Trump. Uma vez o Bolsonaro falou numa entrevista que o Xandão fez algo lá que ele considerou ilegal, ditadura, e que ele já informou ao Donald Trump. Olha a ousadia. Eu já informei o Donald Trump, não sei o quê. Como se o Donald Trump mandasse do Brasil, né, pessoal? Mas ele fica informando o Donald Trump por quê? Para que ele fica passando informações para o Donald Trump sobre o que nossas autoridades fazem? Então, se a partir do momento que o Marco Rubio falou que o Trump está considerando sancionar o Xandão, que é o ministro do Supremo, e o Bolsonaro falou que informava ele sobre coisas do Xandão, ele pode estar incorrendo no mesmo crime. Tentativa de obstrução da justiça e crime de lesa pátria. O Bolsonaro também fez uma videochamada quando quando o Laranjão lá foi eleito presidente, o Donald Trump, onde ele falou com alguns políticos republicanos e ele estava pedindo ajuda para combater a ditadura e a censura do Xandão, e os políticos responderam que iam fazer todo o possível para ajudar o Bolsonaro, tá? Esse vídeo é público. Então isso mostra que o Bolsonaro também está conspirando com autoridades estrangeiras contra o próprio país, incorrendo num crime que ele mesmo sancionou, que é o Código 359L do Código Penal. Então, ele mesmo sancionou uma lei e ele mesmo está cometendo esses crimes. Agora, o mais legal disso tudo, pessoal, são duas coisas, tá, que me chamou a atenção, só para finalizar aqui o vídeo. A primeira, ninguém informou quem que vai ouvir o Bolsonaro lá no Supremo. Pode ser algum auxiliar de ministro, algum juiz auxiliar, alguma coisa. Mas já imaginou se for o próprio Xandão que vai ouvir o Bolsonaro? Aí eu quero ver, porque o Xandão é o ministro, que o Bolsonaro colocou um alvo na cabeça dele, queria matá-lo fisicamente, jogou toda a gadaiada contra ele, dizendo que ele é ladrão, comunista, que ele viola a Constituição, aquele lenga-lenga todo. Então eu quero ver se o Bolsonaro não vai se borrar todo quando ele estiver cara a cara com o ministro que ele queria matar. É o primeiro ponto, que ele vai ficar que nem aqueles bandidos nervosos. Não, Xandão, eu nunca falei matar você não, isso é fake news. Ele vai ficar todo acovardado na frente do Xandão. E o segundo ponto, pessoal, que já me perguntaram, sim, ele pode ser preso sim. Então isso acontece. Quando o Supremo chama para conversar, para prestar esclarecimento no próprio Supremo, o buraco é mais embaixo, pessoal. Não é que nem quando alguém que vai depor na Polícia Federal, que o delegado só coleta o depoimento e pronto. Não, ali o buraco é mais embaixo. Quando você é chamado no Supremo, é porque o Supremo já está insatisfeito com você por algum motivo e tem um grande risco de você ser preso. É que nem o Mauro Cid. O Mauro Cid, aquela vez, ele ficou falando aí que estava tudo armado, que não sei o quê, que eles queriam pegar o Bolsonaro. O que o Xandão fez? Mandou chamar ele lá no Supremo. Vamos falar com ele pessoalmente. Estava o Xandão e o Paulo Gonet, claro que eu acho que era online. E o Xandão fez as perguntas e já advertiu ele. Ó, cara, se você está brincando com a gente, você vai ser preso. Porque você falou uma coisa para a Polícia Federal, depois ficou falando que foi obrigado a falar
que era para entregar o Bolsonaro. Eu digo, ou você fala a verdade ou não, filho. Inclusive o Mauro Cid teve uma mensagem dele que foi vazada essa semana, onde ele fala assim, não lembro se é pro Vanguard que ele está conversando, mas ele fala assim: se o Bolsonaro perder as eleições, eu vou ser preso. Eu estou envolvido em tudo, vacina, joia, não sei o que. Então isso mostra que mesmo quando ele estava no governo, ele estava ciente que eles estavam cometendo crime. Então ele sabia que se o Bolsonaro perdesse as eleições, ele seria preso. Vocês viram como eles são safados? Sabiam de tudo. Ó, se o Bolsonaro perder, a gente está ferrado, a gente vai para cadeia. Então essas audiências do Supremo são assim, pessoal, é para a pessoa falar a verdade, ou então a pessoa pode ser presa assim, porque o juiz pode entender que a pessoa está conspirando, agindo com malandragem, ou mentindo, sabe, falseando a justiça, aí o Xandão pode prender. Então o Bolsonaro vai ser a mesma coisa, ele vai ter que ir no Supremo, eu não sei que data que vai ser, mas eu acredito que seja essa semana, e ele vai ter que falar pessoalmente lá com um dos ministros, auxiliar do ministro, e eu acho que o Xandão pode participar sim. Tanto ele quanto o PGR, para pedir esclarecimento. Olha, que história é essa que você fica financiando o seu filho para pedir sanções a mim e ao Brasil? Que história é essa? Que história é essa? Vocês estão querendo intimidar o juiz, é isso? Vocês estão cometendo um crime de lesa pátria? Explica para mim, o que está acontecendo? Porque você falou que informou o Xandão. Você está informando o Xandão acerca do quê, cara? Então acho que é essas coisas que o ministro vai perguntar para ele, talvez faça. E se o Bolsonaro começar com aquela mentiraiada, como ele sempre faz nas entrevistas, tem uma grande chance do Xandão declarar voz de prisão para ele. Estou declarando você preso porque você está mentindo cegamente aqui na frente de juízes. Pode prender. Já imaginou o Bolsonaro saindo de lá preso? Tudo me leve, eu sou eu sou defende. Pois é, eles são tão burros, né, com essas atitudes que eles estão fazendo, além de não adiantar nada, porque eles não vão salvar o Bolsonaro pedindo sanções. Se o Laranjão sancionar o Trump, sancionar o Xandão, pode sancionar, não vai salvar o Bolsonaro. Além de não salvar o Bolsonaro, afunda eles ainda mais. Eles estão se encrencando ainda mais. No final, o Bananinha não vai poder voltar para o Brasil, não vai disputar nenhum cargo como ele queria, senador, ou reeleito deputado, ou até presidente. E esses outros bolsonaristas também, quando eles caírem no mesmo balaio, todos eles vão se ferrar. Vai ficar todo mundo fechado com Bolsonaro. Tá aí, pessoal. Então, vou mais umas informações para vocês, tá bom? Quem gostou do vídeo já sabe, pessoal, dê um like por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem, comente também o que você achou, que é muito importante. Agora eu tenho listas de aviso, tá? O WhatsApp, Telegram, tá na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, até a próxima.